sabe a diferença entre profecia e revelação? Na palavra do Senhor, em 1 Coríntios 14:1, está escrito sobre o dom de profecia. Ou seja, profetizar é bíblico. Porém, o discernimento também tem que estar acompanhado a esse dom. O mundo espiritual é muito organizado e cada coisa é no seu quadrado. E quando você aprende a separar cada coisa no mundo espiritual, tudo vai ficar mais claro e mais fácil de entender o que Deus está fazendo. Então vamos começar a falar primeiramente sobre a profecia da Bíblia, por exemplo, Apocalipse. As profecias de Apocalipse todas irão se cumprir e não tem quem impeça. Já está decretado por Deus e é um decreto irrevogável. As profecias de Apocalipse são mais destinadas às nações, ao futuro da humanidade como um todo. Mas existem também profecias pessoais que são destinadas à forma individual a cada um de nós. Será que tem o mesmo peso irrevogável no mundo espiritual? As profecias de Apocalipse não dependem do nosso livre-arbítrio. Vai acontecer e ponto final. Mas as profecias individuais, em particular para mim ou para você, isso depende do nosso livre-arbítrio. Se ela vai se cumprir ou não. Por exemplo, Deus me prometeu um marido, algo muito pessoal, há muitos anos atrás. Essa profecia só se cumpriu na minha vida porque eu fiquei firme nos caminhos do Senhor. Eu decidi obedecer a Deus, eu decidi ficar debaixo da vontade de Deus. Agora imagina, se eu recebesse essa profecia de casamento, mas me desviasse, ia para o mundão, ia fazer tudo que Deus não se agrada. Não ia se cumprir. Existe uma diferença, no decreto de profecias. Nem toda profecia é igual. E para cumprir, a gente tem que agradar a Deus. A gente tem que obedecer a Deus. A gente tem que entrar no propósito de Deus. Agora, revelação. Nem toda revelação é da vontade de Deus. Profecia, ela é algo que Deus quer para mim e para você. É algo bom. Olha, Deus tem um marido para você, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um carro, você vai ser pastor, você vai ser missionário, você vai viajar os 4 cantos dessa terra, Deus vai te prosperar. Não só dentro ali do ministério eclesiástico, Também tem profecias que Deus revela até para pessoas que vão ser médicos, advogados. Já vi testemunhos de até pessoas que iam se tornar jogadores de futebol de fama e receberam profecia dentro da igreja antes. Então a profecia, ela vem como destino para quem recebe, Mas isso está de acordo com a vontade de Deus sobre a vida dessa pessoa que recebe. Agora, revelação. Qual a diferença da profecia para a revelação? A profecia é algo de Deus para a tua vida. A revelação é simplesmente uma revelação do futuro. E isso não tem nada a ver com Deus. Mas Deus também usa o dom da revelação para alertar. Por exemplo, eu já conheci um rapaz que ele é cristão, mas ele luta contra a homossexualidade, é algo que ele não aceita, mas isso é mais forte do que ele. E um dia ele foi na igreja e ele recebeu uma revelação. E a mulher via ele se casando com um homem. E ele ficou assustado, ele falou, olha, eu realmente sou gay, mas eu tô lutando contra isso. Ele ficou confuso. E ele me procurou e ele falou, Dani, isso é profecia? Deus quer isso pra mim? Eu não tô entendendo. Eu falei, não, uma profecia jamais terá autoridade maior do que a palavra de Deus. Isso não foi profecia, isso foi uma revelação do que de fato pode acontecer. Isso pode se cumprir, mas depende do seu livre-arbítrio. Mas isso não significa que Deus esteja nessa revelação. Ela simplesmente viu algo no futuro que pode acontecer caso você não vigiar. Posso falar também, por exemplo, da profecia de morte. Nossa, Deus mata pessoas, Deus libera a profecia de morte sobre as pessoas, assim do nada, tipo, eu profetizo que você vai morrer, não. A profecia de morte, ela também vem como revelação. Ela não é uma profecia, ela não tem um decreto. A revelação de morte, ela vem com um peso de aviso. E o livre-arbítrio pode mudar esse destino. Então, muitas vezes, Deus avisa do risco de morte que ela está correndo. E se a pessoa se posicionar, voltar a agradar a Deus, Deus dá livramento e essa revelação simplesmente não se cumpre. E existem muitas pessoas que recebem revelações
e avisos e profecias, né? E a gente tem que saber discernir. Por isso que a Bíblia diz: examinem todas as profecias. Porque existe profecia que vem de Deus, que é da vontade de Deus para a tua vida, mas o teu livre-arbítrio vai interferir se essa profecia vai se cumprir ou não. Existe revelação que não é da vontade de Deus, mas que pode acontecer. E existe também a revelação em forma de aviso, tipo, olha, se você continuar nessa vida, essa tragédia vai acontecer, esse desastre vai acontecer. Eu já vi um homem casado que estava em crise com a sua esposa, recebeu uma profecia dentro da igreja que era para ele lutar pelo casamento dele, que Deus não queria o divórcio. Ele recebeu a resposta de Deus. Deus falou com ele: não quero que você termine com a sua esposa. Eu quero que você lute pelo seu casamento. E o que ele fez? Ele não lutou. Ele simplesmente terminou com a esposa, divorciou e hoje está com outra mulher. Então isso significa que a profecia foi falsa? Não! Ele não quis viver a vontade de Deus. Você está entendendo a diferença? Que nem tudo significa que a profecia foi falsa? Então, na profecia pessoal, o livre-arbítrio de quem recebe interfere no destino da profecia. Isso é muito forte, porque existem muitas pessoas que receberam profecias dentro da igreja e não se cumpriu porque essas pessoas não se posicionaram para agradar a Deus. Eu já vi um caso de um homem que estava se divorciando de uma mulher e ele estava desesperado. E Deus usou um profeta e falou para ele: Deus vai restaurar o seu casamento se você buscar, se você lutar pelo teu casamento, se você orar, se você jejuar, se você clamar, buscar com todo o teu coração, com todas as suas forças, entrar em batalha espiritual mesmo, aí Deus vai restaurar, aí Deus vai te dar vitória. E o cara não fez nada disso. E a profecia não se cumpriu porque ele não lutou, ele não fez a parte dele. Davi, ele recebeu uma profecia de ser rei, mas até o cumprimento ele passou por muitas situações que poderiam fazer ele perder a coroa. Só que durante todo esse tempo, Davi sempre estava posicionado, sempre estava orando, sempre estava buscando resposta de Deus, sempre estava buscando a face de Deus, constantemente obedecendo, agradando a Deus. E por isso a profecia se cumpriu. Então é isso, o mundo espiritual é muito organizado, é muito sério, é tudo com ordem e decência, não tem confusão. E a gente tem que saber entender com muita clareza o que cada situação significa, que tipo de revelação você recebeu, que tipo de profecia, que tipo de aviso. Será que isso veio de Deus? Será que isso é simplesmente uma revelação? Será que isso é aviso? Será que isso de fato vai se cumprir independente do meu livre-arbítrio? Ou só vai se cumprir dependendo do meu livre-arbítrio? Então a gente tem que saber discernir todas essas diferenças entre profecias, revelações e avisos. Amém? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. O link de todas as minhas redes sociais está na minha bio. E se você deseja semear neste ministério independente, você pode me ajudar através dessa conta aqui. Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe.